Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra. E o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinham um prisioneiro famoso, chamado Barrabás. Então, Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vós quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem o chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem a Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilato perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e entregou-o para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois, teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então, se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus. Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e de novo o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio, repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus, puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu, que ias destruir o templo e construí-lo de novo
em 3 dias, salve-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? É rei de Israel? Desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani. Eli, Eli, lama sabachthani. Que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegando uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos e vamos nos manter em silêncio, contemplando a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes, a terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na cidade santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, com o Domingo de Ramos, adentramos a Semana Maior, a Semana Santa, a mais importante semana da vida de Jesus e também do nosso ano como cristãos e cristãs. Na companhia de Jesus, hoje nós vamos para 2 lugares muito distintos. Fazemos memória de 2 momentos completamente diferentes. O primeiro deles, a entrada de Jesus em Jerusalém. E logo após, dias depois, a sua paixão e morte nesta mesma cidade. Jerusalém, procissão de ramos. Não é um teatro, é sim uma atualização daquilo que aconteceu com Jesus. O reconhecem como Cristo, como Messias. Os ramos representam a fé, a esperança daquele povo. Mas mais do que isso, para nós, deve representar também o nosso compromisso com o nosso Senhor Jesus Cristo. É um momento de exultação. Nós reconhecemos que Ele é Deus e Senhor, mas não pode ser um momento de oba-oba. Tem que ser um momento de acolhida a Jesus Cristo. O segundo momento nos introduz no passo a passo
da via dolorosa de nosso Senhor. Relembramos e revivemos tudo aquilo que Jesus sofreu por amor a nós. E assim nós nos encontramos frente ao Senhor com toda a sua entrega até chegar à cruz, onde Ele se dá por completo, sem se economizar, a nós inteiramente Ele se oferece. Dois momentos que são contrastantes: o triunfo e a humilhação de nosso Senhor Jesus Cristo. Isto representa também a nossa fé. Nos momentos em que nós agradecemos a Deus, nos alegramos, e talvez até no momento de bonança, chegamos a aclamar a esse Deus na nossa vida. Mas nós também oscilamos na fé. No momento de dificuldade, de sofrimento, quem sabe alguns de nós nos afastemos, esfriemos nessa fé, ou ainda reneguemos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo isso que nós estamos aqui ouvindo, refletindo, também acabamos por viver. Vemos uma multidão que está presente nesses dois momentos, tanto na entrada triunfal de Jesus, quanto na sua condenação. As multidões normalmente são levadas por aquele espírito que traz comoção, e quando inflamadas também pode trazer agressão. Nós vemos que aquele mesmo povo, o povo judeu, o povo de Israel, é o povo que aclama a Jesus Cristo e depois vai dizer, aliás, gritar, crucifica-o. Também nós somos a mesma pessoa que por vezes podemos bendizer a Deus com as nossas palavras e atitudes, e num outro momento nós podemos traí-lo. Podemos, quem sabe até mesmo, nos afastar dele. A Semana Santa está dentro de nós, dentro da nossa própria semana, ao longo de todo o dia. Mas nós vemos em Jesus Cristo aquele que vive inteiramente, completamente, tudo aquilo que o ser humano passa, e ainda mais. O Senhor vai até o extremo da dor, porque Ele também chega até o extremo do amor. Nós vemos a Jesus Cristo aqui, que primeiro foi traído, trocado, rejeitado, ridicularizado, foi amaldiçoado, foi morto, depois de ter sido condenado. E diante de tantas injúrias, do suplício da cruz, nós não vemos apenas a dor física e moral, nós vemos o amor. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo não é simplesmente sofrimento, é redenção. E nós encontramos em Jesus Cristo, em cada atitude, até mesmo no seu silêncio, o seu amor. Na primeira leitura nós já ouvimos que o servo sofredor é aquele que abre os seus ouvidos, escuta a Deus e é capaz também de escutar o irmão que necessita, aquele irmão que está na sua aflição, que precisa de consolo, precisa de encorajamento. Assim o fez Jesus, e assim também nós somos chamados como cristãos, cristãs, ou seja, outros cristos a fazer. No percurso de Jesus Cristo para a cruz, chega um momento em que as suas energias se esvaem. Ele é Deus, mas Ele não se apega à sua divindade, Ele vive plenamente a nossa humanidade sem deixar de ser Deus. Jesus se cansa, se abate, e naquele momento de esgotamento, Ele não consegue mais levar a sua cruz sozinho. Eis que Cirineu então, de uma forma obrigatória, colocado ali, debaixo do braço da cruz para carregá-la com Jesus.
é a solidariedade. Deus recebe a ajuda de um ser humano, justamente para nos mostrar que cada vez que nós ajudamos alguém com a caridade genuína, com gratuidade, nós estamos fazendo isso pelo próprio Cristo, nosso Senhor. Podemos ser aquele que ouve a Deus e aquele que também ouve as pessoas. Podemos ser aquele que está ao lado de Jesus, que ajuda a carregar a cruz de tantos irmãos que também são Jesus para nós. E quando nós chegamos lá diante daquela cruz, nós vemos que Jesus não desistiu, Ele foi até o fim. Nós às vezes temos a tentação de desistir, de deixar as coisas no meio do caminho, e nós acabamos até mesmo nos vitimizando, porque afinal de contas, o que fizeram contra nós, o que está acontecendo contra nós, nós sentimos o abandono. Jesus também sentiu este abandono, abandono da humanidade, que o aclamou e depois o rejeitou. Abandono. Meu Deus, por que me abandonastes? Reza o Salmo. E é o que Jesus diz também no alto da cruz. No momento em que Ele está ali crucificado, que os seus braços estão traçando esse sinal entre o céu e a terra, Jesus experimenta o abandono e Ele reza com este salmo. Jesus está em oração. O Senhor sabe aquilo que nós vivemos, sabe aquilo que nós experimentamos, mas o Senhor também nos mostra que é preciso ter perseverança. O que nós devemos fazer como Ele é justamente ver que muito além da dor no coração humano existe também o amor. Se entre nós existe contradições e até mesmo dentro de nós também existe um amor que deve vir à tona. O Senhor, mesmo sendo rejeitado, Ele continuou amando. Mesmo sendo ferido, Ele continuou perdoando. E mesmo sendo condenado, Jesus continua salvando. O Senhor mostra no alto da cruz que Ele não paga o mal com o mal. A cruz é o lugar onde Jesus vence o mal. Por isso que Jesus é verdadeiramente vitorioso. O pecado não é maior do que Ele. O que nos acomete e até mesmo os erros que nós fazemos não são maiores do que a nossa pertença a Cristo. Nós somos filhos e filhas de Deus Pai, e Jesus Cristo, nosso irmão e Salvador, sendo Deus feito homem, é esse também que se une a nós. Vamos oferecer tudo aquilo que nós vivemos junto do Senhor? Ofereçamos a nossa alegria, vamos cantar, vamos louvar, vamos agradecer, vamos exultar, celebrar. Isso acontece com o povo na entrada de Jesus, lá em Jerusalém. Mas vamos também com o Senhor oferecer aquilo que para nós é doloroso, que custa muito. Vamos silenciar junto com o Senhor. O silêncio aqui não é indiferença, não é passividade, é sabedoria. Jesus foi aquele que silenciou quando querem condená-lo, quando querem fazer daquele momento de ridicularização do Senhor um espetáculo. Jesus não diz uma palavra sequer. Por quê? Porque Ele viu que naquele momento não valia a pena. Depois Ele vai assumir de fato quem Ele é. E nas suas 7 palavras lá no alto da cruz, Ele vai nos revelar a que Ele veio. E o amor imenso do Pai. Existem coisas, amados irmãos e irmãs, que não vale a pena nós nos desgastarmos em discussões. O silêncio é mais sábio. E o silêncio não quer dizer que você está ficando de fora, que você não tem um posicionamento, ou de que você está concordando com tudo. Há momentos em que o silêncio é a sabedoria de Deus. Jesus, que silenciou
é também aquele que falou, e falou no momento certo. A sua vida nos fala. Vamos então, amados irmãos e irmãs, viver esta santa semana para que nós caminhemos com Jesus. Falemos das coisas que Deus faz na nossa vida. Agradeçamos, como já disse. Silenciemos também no momento de cruz, permitindo que o Senhor, que se sentiu abandonado e não nos abandona, possa nos consolar, nos fortalecer e também nos fazer contemplar aquilo que é aprendizado e motivo de maturidade. E assim nós chegaremos juntos à luz da ressurreição no domingo de Páscoa para o qual nós caminhamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,